Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui iniciando a live sobre doenças mentais da NeuroSapiens. A intenção desta apresentação é que a gente traga para os nossos pacientes e qualquer dos médicos não especialistas que estejam interessados em aprender um pouco do que existe de mais novo em termos de tratamento das doenças mentais no dia a dia do médico, tanto do psiquiatra, como do neurocirurgião, como do neurologista, né? Nós temos aí, eu sou um neurocirurgião, o Dr. Ricardo de Oliveira Souza é um neurologista, a doutora Maria Alice Ferragutti é uma psiquiatra e radio-oncologista, o doutor José Carlos Rosa Pires de Souza é um psiquiatra e a doutora Alessandra Gorgulho é uma neurocirurgiã também. Eles vão ser apresentados completamente quando a gente for introduzir as apresentações deles. Esse simpósio da NeuroSapiens ocorre periodicamente, a gente tenta fazer isso de 2 em 2 meses, no intuito, claro, de sempre mostrar o que de mais novo existe na área de neuro. A gente acredita que neuro, hoje em dia, é uma disciplina multidisciplinar, que é um grupo multidisciplinar, né? Claro, a gente não pode viver sem o psiquiatra e sem o neurologista, e eles também precisam dos neurocirurgiões em certas ocasiões. Então, a gente tem promovido esse encontro em todas as áreas que trabalham com as doenças neurológicas, né? Inclusive da coluna, nós temos também o grupo de coluna, que nós vamos apresentar para vocês também as últimas coisas que existem em coluna no futuro e todas as outras doenças, desordens do movimento, epilepsia, tudo isso está sendo apresentado de 2 em 2 meses, a gente monta um simpósio como esse, né? Então, continuando aqui a nossa apresentação, eu vou iniciar com uma apresentação muito simples em termos do que existe em imagens que nos ajudam nas doenças mentais, nos diagnósticos e nas cirurgias dentro das doenças mentais, e depois eu vou entregar ao doutor Ricardo de Oliveira, que vai falar para nós sobre o diagnóstico e tratamento das depressões, a doutora Maria Alice, diagnóstico e tratamento do toque, o doutor José Carlos Rosa Pires de Souza vai nos apresentar aquilo que existe em termos de sequelas do COVID nas doenças mentais. Então, nós vamos ter aí, no fim, com a doutora Alessandra Gorgulho, as cirurgias que existem para as doenças mentais. E isso vai ser, então, apresentado de maneira simples e fácil de entender. Bom, entrando no que eu tenho para apresentar para vocês, eu sou professor de neurocirurgia na Universidade da Califórnia, onde eu trabalhei por 30 anos, e me tornei, então, um cirurgião que trata doenças não só psiquiátricas, mas desordens do movimento, epilepsias, doenças cerebrais em geral e a neurocirurgia geral, né? O que eu estou mostrando aqui para vocês é as imagens que existem. Nós temos as imagens anatômicas, as imagens funcionais, por exemplo, aqui a parte do cérebro em que você tem a visão. Hoje nós podemos ver isso, né? Você vê que está até apontando onde a visão começa e a visão é interpretada aqui atrás do cérebro, nas áreas motoras, né? A língua está nessa região e nós vamos mostrar isso depois para vocês. Quando você vai fazer um movimento complexo, todas essas áreas são envolvidas nesse movimento. E pensamentos e atividades em geral, vocês veem que essas áreas cerebrais são ativadas, né? Então, é muito, para nós, hoje em dia, como médicos, nós vamos ver
aonde estão as doenças anatômicas, a ressonância magnética mostra, aonde que a função não está indo muito bem, tem várias imagens para isso, como o PET scan, como a ressonância funcional do cérebro, e a gente começa, então, a entender como que o cérebro funciona mais e mais. E uma imagem que está sendo muito útil para nós, que fazemos cirurgia, são as imagens de todas as fibras nervosas que hoje a gente vê perfeitamente, né, através de uma interpretação eletromagnética, em que a água dentro das fibras são direcionadas, e a gente pode ver, então, a água nessas imagens, né? E a gente decidir, então, quais são as fibras que nós podemos modificar para que a gente trate, por exemplo, uma doença mental, né? Então, a doutora Alessandra vai explicar bastante sobre isso para vocês, enquanto que os outros, por exemplo, quem vai falar, o doutor Ricardo vai falar da parte de depressão, quais são as áreas do cérebro que são afetadas. Na área do toque, a doutora Maria Alice vai mostrar para nós quais são as áreas em que a gente geralmente opera, e a doutora Alessandra vai mostrar como que nós operamos, como que nós fazemos esse tipo de cirurgia. E claro que as medicações vão ser também apresentadas para vocês, e elas afetam essas áreas funcionais de uma maneira que controle a doença em que estamos tentando tratar. Bom, para que a gente chegue a um grupo multidisciplinar, nós criamos a NeuroSapiens, trabalhamos com os melhores hospitais aí da cidade, em que a gente tem toda a tecnologia possível para tratar esses pacientes. Temos na Faculdade de Medicina da USP, no IDOR, e também na UCLA, a gente pode fazer as pesquisas necessárias que a gente tem para estar sempre desenvolvendo e apresentando o melhor possível que a gente pode em termos de cirurgia e tratamento medicamentoso e todos os tratamentos não invasivos para a doença mental. Bem, a equipe NeuroSapiens é uma equipe grande, e aqui nós temos desde neurologistas, neurocirurgiões, psiquiatras, radioterapeutas e as máquinas mais modernas aí, que conseguem usar robôs para a gente fazer esse tipo de cirurgia, para cirurgia mental, por exemplo, né? O grupo da Universidade da Califórnia, com quem a gente trabalhou por muitos anos, e ainda trabalham conosco na parte de pesquisa, revisando todos os pacientes que tratamos e nos dizendo que, olha, o que vocês fizeram, o que você fez, doutor Antônio, nos últimos 30 anos, deu esses e esses resultados, né? Estamos no Brasil inteiro, né? Nós vemos aí o doutor José Carlos está em Campo Grande, por exemplo, o doutor Ricardo está no Rio de Janeiro, e os outros, falando agora, estão aqui em São Paulo. Mas nós temos palestrantes aí, dependendo da especialidade, que vão abarcar aí todo o país, e esse grupo se reúne a cada 15 dias, justamente para discutir os casos mais difíceis. Aí estão a turma que integra o Brasil afora, que a gente preza muito a participação deles dentro da neurocirurgia. A gente tem estudado em detalhes as doenças mentais, né, já traduzidas aí em 4 línguas, e principalmente esse tratado aqui, isso é romance, isso aqui é um tratado de neurocirurgia, em que a gente faz cirurgias psiquiátricas somente. São todas discutidas aqui, e alguma das partes mais relacionadas à anatomia eu vou discutir, que vem aqui desse tratado que nós escrevemos junto a um dos nossos fellows que hoje trabalha na China e tem a maior experiência em cirurgias mentais hoje em termos de número no mundo, né? Bem, essa cirurgia evoluiu muito, né? Aqui no passado, se a pessoa tinha uma doença mental, essa era uma maneira de tratar, de espantar os maus espíritos de dentro da cabeça do paciente. É claro que isso não faz nenhum sentido, né? Hoje nós temos drogas, temos
o choque elétrico, o ECT, né? E as cirurgias, essas são maneiras de se tratar essas doenças, maneiras extremamente elegantes hoje em dia, né? E a gente só trata hoje em dia o que a gente entende, e não nessa época, se a gente não entendia, vamos aí fazer isso melhorar de alguma maneira. Bem, em termos de anatomia, né, nós temos a córtex executiva, né, que com as suas conexões cerebrais, e aí nós decidimos nossas condutas, quais são essas áreas que nós vamos modificar, né, tanto os neurotransmissores, como também os locais em que a gente pode intervir cirurgicamente. A córtex é a região que acaba fazendo toda essa interpretação, mas o centro do cérebro é um grande circuito que é baseado em neurotransmissores e que acabam, se esses neurotransmissores estão descontrolados, então nós teremos aí uma doença mental, né? Dependendo de cada uma delas, incluindo o vício, a depressão e assim por diante, né? Então, discutindo essa circuitaria, desta maneira que é o que nós conhecemos do cérebro hoje, né? A parte motora é bem mais conhecida do que a parte mental, né? Você vê que a parte mental está bem pequena, enquanto a parte motora a gente conhece e trabalha bem com ela, e pelo homúnculos de Penfield, e a gente sabe aonde no cérebro que essa região se encontra. Portanto, a gente pode operar o paciente em diferentes áreas, sem, por exemplo, atrapalhar a parte motora desse paciente. Já essa parte mais complexa, essa parte relacionada à doença mental, é bem mais desconhecida e ela passa, em geral, na cápsula interna anterior, que é bem menos conhecida que a cápsula interna posterior, onde estão as áreas motoras e sensitivas, né? Então, a gente trabalha aí de uma maneira em que mais e mais a gente consegue entender essa circuitaria, e essa circuitaria é dependente daquilo que você quer fazer no cérebro. Por exemplo, a parte mais intelectual cerebral, geralmente a parte lateral do cérebro, na região frontal, é a área em que a gente tem a maioria da parte intelectual, né? Aqui, por exemplo, nos casos de toque, em que existe muito intelecto relacionado a isso, né? Em termos de culpa, em termos de repetição, de lavagem de mão, isso tudo são coisas que o intelecto envolve bastante. Ao contrário, né? A parte em que você tem mais medial, a gente tem a parte muito mais instintiva relacionada às doenças mentais, agressividade, e até muita depressão relacionada a isso. E essa circuitaria é bem complexa e é claro que existem em cada uma dessas localizações aonde a gente intervém cirurgicamente para que a gente não faça um efeito na circuitaria por completo. Já a droga, muitas vezes, ela acaba sedando o paciente como um todo e causando efeitos colaterais como um todo. A gente tenta fazer na cirurgia uma cirurgia bem pequena quando as drogas não estão funcionando ou quando as drogas estão causando efeitos colaterais inaceitáveis, né? Se a gente olha aqui, então, na parte intelectual, no toque, uma parte instintiva, por exemplo, na agressividade, né? A gente tem as áreas em que a gente vai afetar para que a gente diminua essa parte de agressividade, essa parte, por exemplo, vários pacientes autistas extremamente severos, que estão se destruindo eles mesmos, né, com agressividade neles mesmos, nós podemos, então, trabalhar em áreas específicas do cérebro e modificar
esse tipo de atividade daquela pessoa e melhorar, claro, nessas pequenas vias, sem a gente afetar o cérebro, sem afetar o intelecto e deixar o paciente a oportunidade de melhorar. Hoje a gente sabe que existe muita plasticidade e, portanto, mesmo que você faça uma secção pequena em uma via, essa via vai ser reconstituída de uma maneira melhor, né? Por exemplo, o circuito da doença bipolar, vocês veem que uma doença bem frontal, com partes em que o bipolar se torna bastante agressivo, bastante fazendo coisas intelectuais, claro, na região frontal, e também relacionada bastante nos núcleos da base e na parte mais posterior do tronco cerebral. É uma doença extremamente complexa, que a gente ainda tenta entender, por exemplo, já a doença no vício, por exemplo, aquele que está viciado em drogas, nós vemos aqui, por exemplo, a gente tem trabalhado no núcleo accumbens, que é bem mais relacionado à parte de você faz aquilo que faz você se sentir bem, você toma droga que você vai sentir bem, e isso aqui dá bastante prazer, é a área do prazer, tem a via do prazer, né? Essa via é, então, trabalhada quando a gente tenta tratar um paciente que tem algum tipo de vício e que não consegue sair desse problema, né? Bom, em relação à parte de memória, né? Essa é uma circuitaria extremamente complexa na base do lobo temporal, na parte medial, né? No hipocampus, e as várias vias que nós temos que trabalhar nelas quando nós temos que estimular, por exemplo, para melhorar a memória, ou até estimular para que a gente possa aumentar a capacidade de atenção do paciente. Tudo isso está sendo desenvolvido, né? Áreas em que a gente estimula, por exemplo, estimulando essa área, você consegue, em entorrinal, você consegue fazer com que o paciente resolva problemas de uma maneira bem mais rápida, né? Eu estou querendo dar uma visão bastante geral, uma visão histórica. Esse aqui foi a primeira cirurgia com eletricidade no cérebro de um touro, né? O doutor Delgado conseguiu fazer um touro parar de investir no toureiro com um controle remoto, né? Esse tipo de cirurgia, como vocês veem aqui, ele está sendo agressivo, e quando ele vai pegar o toureiro realmente, a eletricidade é ligada na região apropriada do touro e ele para de investir, tá vendo? Então, com controle remoto, então, isso pode ser feito, né? Quando você olha no passado também, nos anos 40, o doutor Egas Muniz, um português, em 1936, ele conseguiu, então, ganhar o prêmio Nobel com a leucotomia pré-frontal, que mais tarde se tornou a lobotomia, que não foi mais aceita, né? Os psiquiatras começaram a fazer isso sem ter anestesia e sem ter a parte de controle de infecção. Então, teve muita complicação, e esse tipo de cirurgia foi, então, desaprovada pela sociedade, né? Vários filmes vieram, filmes famosos como esse, voou sobre o Ninho dos Loucos, né? Esse título é traduzido aqui do inglês para o português, né? Que foi O Estranho no Ninho, né? Um filme bastante famoso, que conseguiu influenciar a sociedade para que várias leis aparecessem para que a cirurgia parasse. E nos anos 60, 70, essa cirurgia foi abolida, né? Mas agora, com eletricidade, tecnologia, em que a gente tem até uma maneira de fazer as ondas do cérebro e decidir quando estimular, quando é necessário, isso, então, se tornou possível e volta agora entendendo as vias, entendendo os eletrodos, entendendo muito bem a nossa
a nossa anatomia, né? E conseguindo, assim, usar vários eletrodos, saber o que está acontecendo dentro do cérebro antes de estimular o paciente, né? Isso tudo, então, aqui em 2021, né, são coisas extremamente novas, né? Várias tentativas acontecendo em termos de dar eletricidade ao cérebro, né? Isso são mais cartoons, mas esses já não são cartoons, já são aparelhos para se estimular o cérebro, para tratar doenças mentais, que a gente pode fazer também com campos magnéticos, com eletricidade através do crânio. Tudo isso está sendo publicado e é tratado por... O eletrochoque também foi muito usado no passado e ainda é usado da maneira apropriada com anestesia, né? As estimulações dos nervos periféricos, por exemplo, o nervo vago e o nervo trigêmeo, podem, então, tratar, por exemplo, a depressão de um paciente, a epilepsia. Então, são técnicas todas que a gente faz aqui no Brasil, né, na Neurosapiens, e pode, então, ajudar a vocês nas suas doenças, né, ou nos seus familiares que precisam de ajuda, né? E, claro, as imagens estão nos ajudando muito, a neuromodulação, essa pode ser por eletricidade, pode ser por irradiação, pode ser por ultrassom, todos esses usados para tratar doenças como Parkinson, tremor, distonia, isso é do nosso dia a dia, epilepsia e, claro, as doenças psiquiátricas, as desordens do toque, da depressão, da adição, né, do vício, né, do autismo, todas, anorexia nervosa, todas essas são doenças que estão nesse tratado e que a gente pode, então, tratar quando o caso não está respondendo às técnicas comportamentais e às medicações. As técnicas não invasivas estão bem desenvolvidas, estão extremamente importantes, que serão discutidas ainda hoje, né? E, claro, a farmacologia, junto com a neuromodulação e com a cirurgia, é o que vai realmente fazer com que esses pacientes tenham uma vida bastante melhor.